Gero, você já falou algumas vezes que ter o Fasano Nova York era um sonho e que você realizou. Em breve vamos ter o Fasano Milano. E isso, para quem te conhece, tem um significado muito especial. Por quê? Então, irmão, desde que eu recebi essa notícia como confirmada, eu já tinha visto as plantas, já tinha visto onde era, estava assim, rezando para que desse certo. E recebi uma ligação dizendo assim, olha, fechamos, assinamos, tal. Eu te confesso, alemão, que desse momento cara, eu não imaginaria que fosse assim. Eu tenho dormido mal, eu só penso nisso, fico fazendo menu. Cara, assim, é uma coisa assim, tipo, fico bolando como seria, ter uma piscina nesse lugar. É um palácio realmente numa posição que é inenarrável, não poderia ser melhor. Quando isto veio, foi automático assim, um certo, dar uma revisitada, né, na minha carreira, que teve momentos bastante emocionantes, né, bastante complexos também, como eu já disse alguma vez. Uma vez o Washington Oliveto, numa palestra, ele estava mostrando um gráfico assim, ele falou assim, é mais ou menos como a família Fasano, fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre. E ele gostava muito da gente, sabia da história e tal. Assim, eu comecei a relembrar um pouco dessa história toda, porque ela remete à minha família, à minha história. Meu bisavô foi quem teve o primeiro restaurante, depois fechou. Meu avô, que nasceu aqui por um acaso, foi mandado para a Itália com 5 anos de idade, 6. Foi convocado pelo exército italiano, depois morou em Milão a vida inteira. Meu pai nasceu em Milão, meu tio nasceu lá. E quando meu avô morreu, meu pai vendeu o Fasano, ele foi para outro segmento, onde ele realmente ficou muito próspero. Tive uma infância muito próspera mesmo. E de um dia para o outro, ele cometeu um erro na vida e perdeu tudo, absolutamente tudo. Eu morava fora, voltei no intuito de tentar ajudá-lo. Não fui capaz, não consegui, não tinha nada que eu soubesse fazer dentro do negócio de bebidas que ele tinha. E um dia eu falei para ele, pai, eu vou fazer, o único jeito de eu te ajudar na vida, eu tinha 20 anos, é fazer o meu próprio negócio. Eu vou abrir um restaurante como tinha meu avô. Ele me desaconselhou, falou que eu era maluco, que dono de restaurante não tinha vida, que teve um pai dono de restaurante que ele nunca via, que não tinha final de semana. De fato, tem algumas coisas que complicam, a coisa de trabalhar à noite. Eu sempre falo, olha, cuidado para quem quiser, porque a noite é cheia de armadilhas, e ela é tricky, e é isso. Eu falei, não, pai, mas eu morei com os meus avós, eu fiquei apaixonado por conta deles pela Itália, fui N vezes, morei lá um período. Então aí eu abri o meu primeiro restaurante, mas nunca imaginando onde pudesse chegar. Eu ia ter um restaurante para ter a minha vida e não precisar da ajuda dele. Aí depois de 2 anos, quando eu vi ele estava trabalhando comigo. Ele era meu, assim, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo tudo a ele, bastante a ele. Porque ele que tinha relação com os bancos, ele que financiava, digamos, os meus projetos, as coisas que eu queria fazer e tal. Até que veio a inauguração desse hotel. Eu já achei que aí já era um marco. Falei, poxa, se o Cadoro fez, eu também posso fazer. Quando abriu esse hotel, para você ter ideia, eu, o Isá e ele, meu pai, a gente teve que se ausentar da festa de inauguração por 3 horas, a gente se enfiou numa salinha aqui e não parava de chorar. Mas era compulsivamente, assim, a gente se abraçava, porque isso aqui demorou 6 anos para ser feito, e tem que parar a obra, não tem mais dinheiro, acabou, blá, 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 enfim. Bom, aí entrou também a família Diniz, que foi muito importante nesse processo. Eu abri mão de tentar ser dono do prédio, virei só o operador, que foi uma coisa muito bacana proposta por eles. E enfim, teve esse momento que foi muito emocionante, impactante, e que eu achei que minha carreira falei, cheguei lá, né? O que mais que eu posso querer?
Aí teve esses outros hotéis, teve Punta, teve Salvador. Não, aí teve o Rio primeiro, logo depois teve o Rio, que foi também, sobretudo para o meu pai, a hora que ele viu o nome dele na Vieira Solto, ele ficou também bastante emocionado. E aí veio Salvador, BH, Trancoso, Punta del Este, Boa Vista. Temos ainda pela frente o Hotel de Cascais, em Portugal, que está ficando muito interessante. Tem um restaurante que é cavado, assim, muito cosmopolita. Vai ser uma coisa muito nova assim, para Portugal, que acho que eles vão gostar muito. E tem a história do Fazano Itaim, que tem uma história um pouco divertida aí, que me chamaram uma vez para uma reunião, me mostraram o esboço, as plantas, o que seriam as plantas, tal, ainda esboço. Eu falei, olha, eu não quero, já tenho meu hotel em São Paulo, estou bem lá. Não, mas dinheiro, poxa, a cidade está crescendo muito aqui para Faria Lima, tá? Esse ponto é inacreditável. Então eu falei, pois é, mas eu não quero. Chamaram a segunda vez já aí com as plantas mais em ordem e tal. Ainda não tinham contratado o Márcio Kober, me mostraram a volumetria, olha o tamanho dos quartos, olha a quantidade de quartos, olha o tamanho do spa, o tamanho... Poxa, está ficando muito legal, olha esse lobby bárbaro. Eu falei, olha, eu te agradeço de novo, mas não quero. Quando me chamaram pela terceira vez, falaram assim, olha, nós contratamos um dos teus arquitetos preferidos no mundo, que é o Márcio Kober. E olha o que está ficando. Só que desta vez, quando me mostraram, tinha o nome de um operador assim, embaixo da página. Comecei a olhar aquelas plantas e falei, mas escuta, o que é esse nome desse operador aqui o tempo todo? Não, Geraldo, se você não quer fazer, a gente tem que chamar alguém. Eu falei, mas e se eu quiser? Se você quiser, é teu. Eu falei, então me dá uma caneta, risquei todos os nomes e pus o Hotel Fazano Itaim. Falei, agora vocês se entendam com meus sócios. Isso sobra disso uma lição. Às vezes, a gente tem que, para ficar no mesmo lugar, a gente é obrigado a crescer. Enfim, vieram esses outros hotéis. Quando nós começamos a ser sondados por um grupo onde era o antigo Fascismos em Nova York. Eu meio que já tinha desencanado de Nova York, porque eu já tinha tentado tantas vezes e nunca... Eu já bati na trave, já tinha batido na trave umas 2, 3 vezes. Eu fui meio até cético. Quando aconteceu, o dono do prédio lá nos deu todo o térreo, eu reformei inteiro, mas levei o Fazano para lá. Me lembro de antes de abrir, andar pelas ruas, falar, meu Deus do céu, que cato eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, não é fácil, essa cidade não é fácil. Mas mais do que chegar em Nova York, chegar a gente chega. É o que ele virou. Né? Quer dizer, o tremendo sucesso dele me enche de emoção, até hoje me enche de alegria. Aí eu fiz esse livro aqui, foi nesse momento. Esse aqui foi o caminho, né, percorrido pelo meu bisnono e pelo meu nono, saindo de Milão, vindo para São Paulo. Abriram, fecharam, tal. Aí eu abri. Essa aqui é a minha pequena expansão, até que nós chegamos em Nova York. Primeiro com um hotel na 63, com a Quinta Avenida, que é um prédio que pertence à JHSF, e é um hotel assim, pequeno, mas elegantíssimo, muito charmoso. Eu olhava esse livro e falava assim, um dia eu ainda vou fazer isso aqui. Eu vou completar esse triângulo aqui. Veio depois Londres, virá Miami, logo mais, veio a Sardenha. Mas aí quando eu soube que era Milão, eu tremi. Assim, é daqueles projetos que me enchem de frio na barriga, de medo, de emoção. Mas no fundo é tudo aquilo que eu gosto, é tudo aquilo que me move. É muito importante para mim voltar para Milão. Quero, inclusive, quando estiver pronto lá, pretendo morar lá, fazer minha base lá, digamos assim, respirando o ar que meus antepassados respiravam. Imaginar meu pai pequenininho correndo por aquelas ruas, andando. Eu me lembro quando eu entrei no Dante Alighieri, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, eu chamei um dos principais lá e falei, só me faz uma coisa, me mostra a carteira que meu pai sentava.
Aí ele me levou numa sala e falou, ele sentava sempre ali. Eu falei, isso me toca, isso mexe comigo, eu vejo de uma certa maneira. Então, é isso, é agradecer e corresponder ao tamanho da responsabilidade, como diz Deus me ilumine pela decisão que tomaram por mim. Eu sempre vou no restaurante Savini, onde meu nono ia com a minha nona, desde quando namoravam. Então assim, eu praticamente os vejo lá, eu fico... São várias gerações. E voltar para a Itália, depois que meu bisavô veio para cá, ou seja, no final de 1800, são 130 anos depois. É quase uma saga, sei lá, uma história que realmente me enche de emoção, me comove. E eu tenho que, obviamente, agradecer muito a essa nova parceria que eu fiz há 10, 15 anos atrás, com a JHSF, e que me deu esse presente o qual eu sei a responsabilidade que é. Já voltei a fazer 10 vezes mais esporte do que eu estava fazendo, porque eu preciso chegar lá em forma, preciso ficar bom, assim, tem que chegar lá tinindo, porque nós vamos vencer lá, vai dar certo. Então, em Nova York, você tinha um objetivo claro, que você falou algumas vezes, eu quero ser reconhecido como um dos melhores italianos de Nova York. E isso já está acontecendo. Isso já é com certeza um dos. Agora, Milão. Você tem algum objetivo, algum propósito? É isso que eu fico pensando. Eu não vou chegar lá só com uma cozinha milanesa, por exemplo. Até porque mesmo no Brasil, mesmo no meu primeiro restaurante, eu sempre abordei o norte inteiro da Itália como uma região a ser explorada. Piemonte, Lombardia e Vêneto. E a gente faz algumas incursões pelo sul, com spaghetti ao vongole. A gente tem alguns pratos que não são exatamente milaneses. Que eu pretendo levar esse meu amor pela Itália. Quer dizer, mostrar alguém... Tem muito milanês que sequer nunca foi a Nápoles, nunca foi a Sicília. Eu, apaixonado que sou pela Itália, eu juro, eu conheço de A a Z lá, eu conheço quase tudo que eu pude conhecer, ainda vou poder conhecer mais. Então eu pretendo colocar essa visão de um apaixonado pela Itália, com origens italianas, com cidadania italiana, mas que sempre viu a Itália um pouco de fora, e sempre quis entendê-la como um todo. Porque a Itália é muito bairrista, muito regional, né? Muito regional. Então, às vezes, o cara de uma cidade dizia, ele não quer ver o que estão fazendo a 100 quilômetros. Esse, inclusive, é o grande barato da Itália, que torna a sua gastronomia, na minha opinião, a mais... Não estou falando aqui de melhor ou pior, porque essas coisas não... Mas que ela é a mais diversa que eu conheço, Eu não conheço a China, eu não conheço o Oriente, mas cada 100 quilômetros é um tipo de prato específico que eles gostam de comer. Agora, esse hotel, esse restaurante, você vê que será para você uma referência, uma reverência aos seus antepassados? Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. É isso que me move, essa coisa um pouco subjetiva, essa coisa de me imaginar estar sendo olhado por eles. Bem, eu sou meio emotivo e eu sou muito família. E essa minha relação com os meus nomes, eu fui criado pela minha avó e pelo meu pai, essa é a grande verdade. Foram as pessoas que sempre foram muito próximas a mim. Meu avô, infelizmente, meu nono morreu muito cedo. Mas a nona cumpria essa função de me alimentar com histórias do nono. Eu almoçava, eu jantava na casa dela toda quarta-feira à noite, só eu e ela. Tenho certeza que eu era o netinho preferido dela. E ela me passou essa italianada, e comecei a falar italiano com ela. E foi assim, né? Aí ela sempre me cozinhava algo diferente, algo novo, sempre da região dela. E é isso, quer dizer, é óbvio ter essa coisa um pouco transcendental, né, de estar, onde eu estou aqui onde vocês passeavam,
né? Vocês não fizeram um restaurante lá, mas teu bisneto, teu neto, teu filho, junto com os seus sócios, que volta a dizer, me deram... Porque, olha, a gente vai ter Londres, que é a cidade que eu mais amo no mundo. Também é muito impactante para mim. Nós vamos ter Sardenha, que é uma parte da Itália espetacular. Mas não tem nada como Milão para mim. Não tem. Eu sempre disse que ia morar lá, sempre quis morar lá, sempre brincava, eu vou morrer lá. Então é isso que eu falei, Alemão. É fechar esse triangulinho aqui. Ainda tem um pouquinho mais para cima aqui que está Londres, mas fechar esse triângulo para mim aqui eu acho que é missão cumprida. Depois eu espero que me deixem relaxar um pouco. Mas, por enquanto, muito obrigado a todos que, não só os que me ajudam factualmente, como os que torcem por uma história familiar que eu acho que realmente é bastante digna, é bastante bonita.